Capítulo 5. Alina. Enquanto Emília e eu saíamos da praça, percebi com o coração pesado que se mamãe não estava disposta a aceitar a menina, havia apenas uma outra opção. Havia outras famílias na cidade que poderiam acomodá-la, mas nenhuma em quem confiasse o suficiente para cuidar dela do jeito que merecia. Truda era muito parecida com a mamãe. Boa, embora às vezes um tanto rude. Mas Mateus era mais gentil, bastante alegre e jovial, e havia herdado uma fábrica de tecidos do pai, o que lhe dava condições de proporcionar à minha irmã uma vida muito confortável. Eles moravam em uma casa grande, na melhor rua da cidade, e até tinham luz elétrica, coisa da qual eu tinha bastante inveja, porque ainda lidávamos com lamparinas. Eu sabia que Truda e Mateus queriam ter filhos, mas mesmo depois de anos de casamento, ela ainda não engravidara. Eles tinham os recursos e o espaço para dar a Emília uma família instantânea, mas estava receosa de pedir isso a eles. Truda era 8 anos mais velha do que eu e nem éramos próximas. De fato, não havia alternativa. Não importa o quanto eu quebrasse a cabeça em busca de uma solução. Por isso andei o punhado de quarteirões da praça até a casa de Truda com uma chorosa Emília no colo. Viramos em sua bela rua, uma viela estreita de paralelepípedos ladeada por castanheiros maduros. O bairro estava repleto de sobrados de 2 andares e canteiros de flores desabrochavam ao longo de toda a calçada. Muitas casas ali tinham carros, ainda uma novidade para mim na época. E foi a primeira rua da cidade a ter eletricidade. Talvez, com casas tão grandes e uma rua tão curta, aquele trecho pudesse parecer apertado, só que desembocava em um enorme parque no fim. O parque era um paraíso de relva verde macia e ainda mais castanheiros. Um espaço centrado por um imenso lago quadrado, onde patos nadavam e crianças brincavam no verão. Achei que minha irmã viria logo dali, mas o tempo foi passando e comecei a me preocupar com a possibilidade de ela ter voltado com meus pais. Emília e eu sentamos nos degraus da casa de Truda e vimos uma multidão entrar em fila na casa do outro lado da rua. Foi quando percebi a razão de Truda e Mateus estarem com a esposa do prefeito na praça. Eles eram vizinhos. Minha irmã com certeza estaria naquela casa, consolando a viúva enlutada e sua grande prole. Eu mesma não me atreveria a ir lá, então tudo o que pude fazer foi ficar sentada com Emília e esperar. Ela chorava sem parar e às vezes tremia tanto que eu precisava pressioná-la contra o peito para acalmá-la. Seja corajosa, Emília, falei a princípio, porque isso é o que imaginei que minha mãe ou Truda teriam dito se estivessem lá. Mas parecia um pedido tão cruel. Depois não disse mais nada. Em vez disso, chorei com ela, até as mangas do meu vestido ficarem encharcadas com as nossas lágrimas. Quando Truda enfim apareceu na calçada, parou de súbito e contemplou o espetáculo à sua frente. Respirei fundo e me preparei para despejar o discurso de vendedor que estava planejando em minha mente. Mas Truda, com rapidez, retomou seu caminho em direção à varanda. Seus passos eram mais velozes agora. Trazia o queixo erguido e o olhar determinado. Por um momento temi que fosse nos mandar embora, especialmente quando nos contornou e abriu a porta da frente. Venha, então, pequenina, disse da porta. Vamos preparar sua cama. Vocês vão ficar com ela? Engasguei de espanto.
É claro que vamos, pontuou Truda com firmeza. Emília é nossa filha agora, não é, Mateus? Mateus apenas se abaixou, pegou Emília e a aninhou em seus braços como se fosse um bebê, assim como fez quando a resgatou da cidade, 2 dias antes. Ela era muito velha e grande para ser carregada daquela maneira, mas acomodou-se no colo daquele homenzarrão mesmo assim. Você precisa que eu a leve para casa, Alina? Ele perguntou. Eu posso, mas vai precisar esperar até Emília estar instalada. Ou pode sair agora e estará em casa antes de escurecer. Emília pressionava o rosto no ombro de Mateus e colocara os braços em volta do pescoço dele e, de repente, eu me senti como uma intrusa nos primeiros momentos daquela nova família que, de alguma forma, ajudei a criar. Balancei a cabeça e olhei mais uma vez para minha irmã. Obrigada, sussurrei, mas estava completamente dominada por gratidão e alívio. Um soluço escapou de meus lábios e eu disse novamente: obrigada. Truda ficava em geral constrangida com minhas demonstrações abertas de emoção. Ela dispensou com um aceno de mão impaciente o meu agradecimento. Mas seus olhos, com avidez, inebriaram-se com a visão de Emília nos braços de seu marido. Vá para casa, disse Truda baixinho, e tenha cuidado, por favor, Alina. Esta é a última vez que quero ver você vagando pela cidade sozinha. Não é mais seguro. Corri todo o trajeto de volta. Subi o caminho pela floresta até a colina e desci direto para casa. Cheguei. Já anoitecia e eu estava completamente exausta. Meus irmãos levavam os animais para o celeiro e trocamos um olhar quando atravessei o portão. Os olhos de Felipe estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado a tarde toda. Ao abrir a porta, mamãe e papai estavam ambos de pé à mesa da sala de jantar, as mãos por baixo como se a estivessem movendo. Aquilo não fazia o menor sentido. Nossos móveis sempre ficaram exatamente no mesmo lugar, desde quando conseguia me lembrar. Eu me sacudi, como se alucinasse mais um acontecimento sem sentido, em um dia que tinha sido surreal do pior tipo. Mas a imagem não desapareceu. O que vocês estão fazendo? Perguntei num rompante. O olhar de mamãe se estreitou para mim. Não é da sua conta, menina. Para onde você a levou? Seu tom era rígido, mas seu olhar era de preocupação. Truda, respondi, e mamãe acenou com a cabeça satisfeita, se afastando da mesa em direção ao fogão de barrilete, onde uma panela de sopa fervia. Eu deveria ter dito para você fazer isso. Estava em pânico, não pensei. Boa menina. O que o comandante disse hoje? Perguntei-lhe e a suavidade desapareceu por completo, quando olhou feio de volta para mim. Ele não é um comandante, retrucou com ênfase. Nunca se refira a tais animais como se fossem humanos. Não dê a eles o poder ou o prestígio de títulos honrados. Os cretinos são invasores, nada mais. O que o invasor disse? Perguntei debilmente e mamãe me evitou. Você precisa de sopa. Você deve comer e se manter forte. Esses meses serão difíceis até que encontremos uma maneira de derrotá-los. Mamãe, implorei, eu preciso saber. Tudo que você precisa saber é o que viu hoje, Alina. Papai interveio num tom severo. Eles não falaram muito mais além de botar banca e nos avisar que vão tomar a produção eventualmente. Planejam confiscar as fazendas e entregá-las a colonos alemães. Nada que sua mãe e eu já não esperássemos. Somos um povo duro, vamos superar isso e esperar o melhor. Tomar a fazenda? Abri a boca, pasma.
Seus planos são imensos, pouco práticos. Essa substituição não acontecerá da noite para o dia, e enquanto a fazenda continuar produtiva, talvez sejamos poupados. Mas o que acontecerá conosco se tomarem a fazenda? Engasguei. Mamãe estalou a língua e gesticulou em direção à mesa e às cadeiras. Chega, Lina. Não sabemos o que está por vir, nem mesmo quando. Tudo o que podemos fazer é tentar nos esforçar ao máximo para não chamar a atenção. Eu não queria sopa, não queria o chá quente que mamãe preparou. Eu realmente não queria a vodka que papai pressionou em minhas mãos e às vezes me obrigou a beber. Queria me sentir segura de novo. Mas nosso lar fora violado e Alex morrera a sangue frio bem na minha frente. E toda vez que eu fechava os olhos, via aquilo acontecer. Naquela noite deitei na minha cama e olhei pela janela. Nuvens dispersas pairavam baixas acima de nossa casa. Observei a ligeira curva da lua quando aparecia nos espaços entre elas. Eu tinha tomado a vodka com muita relutância, mas, uma vez que a queimação da minha garganta passou, sentia afrouxar meus membros e minha mente. E finalmente parei de tremer e relaxei em minha cama. Por fim, deixei minha cabeça se voltar para Thomas e me perguntei como ele haveria de saber sobre o destino de Alex. O correio ainda funcionava? Poderia enviar uma carta para ele? Deveria enviar uma carta a ele? E então, da névoa de choque em minha mente, o pensamento mais aterrorizante de todos aos poucos aumentou e ficou mais alto, até consumir os demais por completo. Thomas estava em Varsóvia estudando na universidade para se tornar um médico, assim como seu pai. Alex acabara de ser morto por ser médico. E se Thomas também já estivesse morto? Meu coração disparou e o tremor começou de novo. Sentei-me, abri minha gaveta de cima e em seguida vasculhei-a, até encontrar a aliança lá no fundo. Eu a apertei com força na palma da mão, com tanta força que deixou uma impressão profunda na minha pele, que era exatamente o que eu queria. Eu precisava que minhas esperanças me marcassem e que meus sonhos se tornassem parte do meu corpo, algo tangível que não pudesse ser perdido ou levado. Após a brutalidade generalizada dos primeiros dias da ocupação, a atenção nazista logo passou a ter um foco mais restrito. Havia uma próspera comunidade judaica em Tcherbinia, e à medida que as semanas se transformavam em meses, foi o povo judeu que suportou o peso da violência. Houve violência indiscriminada e roubo contra eles, tanto por parte dos nazistas quanto, para o horror de meu pai, por gangues de moradores oportunistas que operavam com tranquilidade à luz do dia. Sua missão era, pelo menos em parte, expressar solidariedade para com as forças de ocupação. Quando soubemos que Jan Golazevski tinha participado de uma gangue destas, papai disse a Felipe e a mim que não tínhamos mais permissão para ver Justina. Tive muito medo de desobedecer, mas meu irmão começou a fugir à noite para se encontrar com ela no campo. Um toque de recolher foi definido pelas forças nazistas e não deveríamos sair de casa depois de escurecer. Por isso, quando Felipe se recusou a interromper suas viagens noturnas para ver seu amor, meu pai foi forçado a ceder. Justina pode visitá-los aqui durante o dia, ou você pode encontrá-la nos limites entre as fazendas. Não é culpa dela que o pai seja quem é. Mas eu não vou permitir que meus filhos entrem na casa daquele filho da mãe. A situação em Tcherbinia continuou a piorar. Os negócios e as casas dos judeus foram totalmente confiscados. Famílias inteiras forçadas a se mudar para uma
área judaica, entre aspas, e enviadas para trabalhar para os invasores. Havia restrições para viagens e casamentos, e então ouvimos os primeiros rumores de amigos dentro da cidade sendo fuzilados, às vezes por tentarem fugir, mas muitas vezes sem nenhum motivo real. A opressão veio em ondas, cada uma mais determinada do que a anterior, estabelecendo uma nova linha de base do normal para os perplexos judeus na cidade e para aqueles de nós que assistiam de perto. Minha família católica romana convivera lado a lado com os judeus em Tcherbínia desde sempre. Íamos à escola com seus filhos. Vendíamos nossos produtos e contávamos com os produtos de suas lojas. Assim, à medida que o laço em volta do pescoço de nossa comunidade judaica começou a ficar mais forte, a pura impotência que o restante de nós sentia afetou a todos de maneiras diferentes. Mamãe e papai amaldiçoavam os invasores, mas reagiam quase violentamente a qualquer sugestão de que não éramos nada, além de espectadores indefesos da tragédia que se desenrolava diante de nós. Eles estavam determinados e convencidos de que, se mantivéssemos nossas cabeças baixas, poderíamos ficar sob o radar e permanecer seguros. Mas Stanislau e Felipe eram garotos de 18 anos, bem no limite da idade adulta, e inundados de testosterona e uma crença otimista de que a justiça era alcançável. Eles esperavam até que mamãe e papai estivessem fora do alcance da voz, para então terem discussões intensas sobre os crescentes rumores de uma resistência. Os gêmeos trocavam sugestões de esperança, estimulando um ao outro, até que eu estivesse absolutamente apavorada que um ou os dois desaparecesse na noite e fosse morto. Não faça nada precipitado, implorava a Felipe sempre que podia. Ele era o mais sensível dos gêmeos. Mamãe às vezes dizia que Stanislau nascera um velho endurecido. Felipe era mais brando, muito menos arrogante. E eu sabia que, se pudesse convencê-lo a permanecer cauteloso, Stanislau talvez o seguiria. A mamãe e o papai acham que, se mantivermos a cabeça baixa, os nazistas vão nos deixar em paz, disse-me Felipe certa manhã, enquanto coletávamos ovos juntos no galinheiro. Isso é tão tolo assim? Perguntei e ele riu amargamente. A vida não funciona deste jeito, Alina. O ódio se espalha, não se esgota com o tempo. Alguém precisa se levantar e impedir. Pode ter certeza, irmã. Quando eles terminarem com os judeus, será a nossa vez, de novo. Além disso, mesmo se pudéssemos enfrentar a guerra de cabeça baixa e ficar sentados enquanto os nazistas matam todos os nossos amigos judeus, que tipo de Polônia poderia ser reconstruída depois que eles se fossem? Estas pessoas são tão importantes para este país quanto nós. É melhor morrer com honra do que sentar para assistir ao sofrimento de nossos compatriotas, desabafou. O pai da sua namorada discordaria de tudo o que você acabou de dizer, murmurei, e Felipe suspirou fundo. Ian é um cretino fanático, Alina. Já é bastante difícil ser civilizado com aquele homem, mesmo nos meus melhores dias. Só tolero me forçar a ser educado com ele, porque se não fosse assim perderia Justina, e eu a amo. Mas você não vê? É por causa de homens como Ian que devemos encontrar uma força de nos levantar. Devemos isso às nossas irmãs e irmãos. A raiva de Felipe apenas se intensificou quando tivemos nosso primeiro encontro direto com o assédio nazista. Um grupo de oficiais da SS parou Trude e Emília na rua em frente à sua casa, quando um dia iam a pé à fábrica para ver Mateus.
Eu não entendia o que estava acontecendo. Truda sussurrou para mim e mamãe, enquanto observávamos Emília sentar-se taciturna no canto. Felipe e Stani estavam tentando fazê-la rir, mas ela parecia chocada demais para reagir às travessuras. Um dos oficiais mediu sua altura e disse que ela é alta para idade e seus olhos são verdes. Por isso, está perto o suficiente de ser ariana e eles deveriam levá-la. Levá-la para onde? Perguntei hesitante. Não sei, admitiu Truda com um encolher de ombros, mas a esperta da Emília estava me chamando de mamãe e meu cabelo é tão escuro. Eles olharam para mim e disseram que o cabelo dela haveria de escurecer conforme ficasse mais velha, e então nos disseram para irmos. Ontem levaram a filha de Nádia Novak, murmurou Felipe do lugar em que estava no chão. Ele olhou para nós, a raiva fervendo em seus olhos. Nádia era tia de Justina, irmã de sua mãe Ola, e eu conhecia a filha dela, Paulina. Uma coisinha minúscula, apenas 3 ou 4 anos de idade, com uma auréola de cachos loiros e olhos azuis brilhantes. Chamam de programa Lebensborn. A SS está avaliando cada criança, quanto à sua adequação para ser retirada de suas famílias e, entre aspas, germanizada. Os soldados disseram que Paulina será colocada em uma família adotiva alemã e receberá um novo nome para que tenha a chance de crescer para ser racialmente pura. Nádia recusou-se a deixá-la ir. Então os soldados a arrancaram dos braços da mãe. Ola e Justina estão lá hoje para consolá-la. Nádia está arrasada. Ai, coitadinha. Mamãe arquejou cruzando as mãos na frente do peito. O marido dela também foi morto nos bombardeios. Ela já sofreu muito. Eu lhe disse, não foi? Felipe falou olhando bem para mim. Suas narinas dilataram-se e seus ombros estavam muito bem travados. Eu disse que era apenas questão de tempo até que eles viessem nos buscar também. Esta é a nossa punição, porque cruzamos os braços e permitimos que torturassem nossos irmãos e irmãs judeus, Alina. Agora roubam nossas crianças e só Deus sabe o que vai acontecer com aquela pequena, agora que está longe de sua família. Emília estava ouvindo tudo isso, seus olhos se arregalaram, seu queixo caiu. Felipe, sussurrei olhando para ela com ansiedade. Por favor, agora não. Stanislau quebrou a tensão. Saltou de brincadeira sobre Felipe, que gritou de surpresa. No momento em que ia empurrar Stani para longe, olhou para Emília. Um sorriso assustado aparecera no rosto da menina. E Philip não ofereceu resistência. Stani estava mesmo esperando uma luta corpo a corpo. E não parecia saber o que fazer com Philip agora que o havia imobilizado. Por isso eu de pronto pulei pela sala para me juntar ao emaranhado de corpos no chão. Sorri para Emília, coloquei minhas mãos em garras e então fiz cócegas em meus robustos e jovens irmãos. Os dois olharam para mim sem expressão. Mas quando Emília soltou uma gargalhada, entraram na brincadeira também. Quando chegou a hora de Trude e Emília partirem, Philip e Stani fizeram questão de acompanhá-las. Enquanto observávamos o quarteto subir pela floresta para cruzar a colina até a cidade, mamãe balançou a cabeça. Esse menino me preocupa, murmurou. Eu sabia exatamente a qual menino ela se referia. Depois desse dia, tornei-me a sombra de Felipe. A ocupação já tinha meses e eu não havia recebido absolutamente notícia alguma de Thomas. Então, tinha pouco para preencher meus pensamentos,
além de temer por ele e conviver com o pavor de que meu irmão estivesse prestes a se meter em algo que acarretaria sua morte. E apenas uma destas coisas eu poderia controlar. Mantive-me ocupada em seguir Philip pela fazenda, à espera de qualquer oportunidade de convencê-lo a permanecer em segurança. Eu realmente pensava que o maior risco para a segurança de Philip era a tentação de se juntar à resistência, mas ele nem mesmo teve a chance de ir em busca do perigo, porque bem cedo o perigo veio até nós. Fui surpreendida pelo som de um caminhão barulhento na estrada, ao lado de nossa propriedade certa manhã, quando estava no campo com mamãe colhendo batatas. O soldado, no banco do passageiro, olhou diretamente para nós, enquanto passavam, e o som que escapou da minha boca foi quase um guincho. Mamãe! Fique calma, disse baixinho. Faça o que fizer, Alina. Não entre em pânico. O sangue corria forte em meu corpo, ecoando em meus ouvidos. Minhas mãos tremiam tanto que tive de apoiá-las no solo para mantê-las imóveis. No fim, agachei-me sobre os calcanhares e olhei com horror quando o caminhão parou bem no portão de nossa fazenda. 4 soldados desceram e se aproximaram do celeiro onde meu pai estava trabalhando. Eu não conseguia ouvir o que falavam. Estávamos muito longe. Foi uma visita bem rápida. Entregaram a papai um pedaço de papel e foram embora. Então, disse a mim mesma que estava tudo bem. Observei o caminhão continuar ao longo da estrada em direção à casa dos Golazevski. Mamãe levantou-se de repente e começou a correr para casa. Coloquei minha cesta de lado para segui-la. Quando chegamos até papai, nós o encontramos lendo o aviso, apoiado pesadamente no batente da porta do celeiro. Meu pai parecia estupefato. Piscava devagar, perplexo, e a cor havia sumido inteiramente de seu rosto. O que é isso? Mamãe quis saber e arrancou o papel da mão dele. Ao ler, produziu um pequeno ruído no fundo da garganta. Mãe, pai, gemi. O que há de errado? Vá buscar seus irmãos no outro campo, disse papai em tom monocórdio. Precisamos ter uma conversa. Sentamo-nos ao redor da mesa e cada um teve sua vez para ler o papel. Era uma intimação. Todas as famílias em nosso distrito que tivessem filhos com mais de 12 anos seriam obrigadas a enviá-los como mão de obra para trabalhos forçados. Fiquei transtornada demais para ler tudo. Na verdade, toda vez que tentava, minha visão se turvava de lágrimas. Ainda assim, estava mesmo determinada a manter algum tipo de otimismo, ou, melhor ainda, a encontrar uma brecha. Tem de haver uma forma de contornar isso, disse a minha família. Meus irmãos trocaram um olhar impaciente, mas eu os ignorei e pressionei com mais força para encontrar um jeito de escaparmos daquilo. Eles não podem nos fazer deixar nossa família e nossa casa. Eles não podem. Alina, Philip interrompeu-me de forma brusca. Estas são as mesmas pessoas que atiraram em Alexei e no prefeito, na frente de toda a cidade. São os mesmos soldados que estão fazendo as crianças judias trabalharem de sol a sol. Os mesmos cretinos que não acham nada demais espancar mulheres e crianças até a morte se elas desobedecerem. Os mesmos homens que levaram a pequena Paulina Novak só porque seu cabelo é loiro. Você realmente acha
que vão hesitar em remover um bando de adolescentes caso tenhamos saudade de casa? Fui deitar cedo naquela noite. Fechei a porta entre minha cama e o restante da casa e olhei em volta do meu pequeno quarto, meu mundinho. Meus pais dividiram nossa modesta casa em 3 cômodos, embora, pelos padrões de hoje, 2 deles fossem demasiado estreitos, não mais do que armários. Éramos fazendeiros, camponeses no vernáculo local. Pessoas que extraíam da terra apenas o suficiente para o sustento e, durante os anos de seca, nem um único grão de trigo de que não precisávamos em absoluto. Por tantas vezes, desde que Thomas fora embora, senti-me tão desesperada para fugir daquela casa e correr para Varsóvia para ficar com ele. Mas isso era quando pensava que estaria deixando a minha família para cair nos braços de Thomas à minha espera. Um cenário bem diferente deste, onde eu estava sendo arrancada e enviada para estranhos hostis em uma terra hostil. Eu estava existindo aqui na fazenda em um mundo quebrado, impulsionada para fora da cama todos os dias, apenas pelo fato de que cada nascer do sol, pelo menos, tinha o potencial de trazer notícias da segurança de Thomas. Se os nazistas me levassem embora, como ele haveria de me encontrar? Como saberia o que aconteceu com ele? Os meses que se passaram desde sua última carta pareciam quase insuportáveis. Como poderia sobreviver se o não saber se tornasse um estado permanente? Deitei na minha cama, passei os braços em volta de mim mesma e tentei muito ser corajosa, mas continuei me imaginando muito longe da minha família, isolada em um lugar do qual eu não falava a língua e onde eu não seria mais a filha caçula amada e um tanto protegida, e sim uma jovem vulnerável e sozinha. Por vezes, fechei os olhos e caí em um sono exausto, mas acordei algum tempo depois com sussurros abafados de meus pais na sala de estar. Eu não conseguia entender o que estavam dizendo, por isso saí da cama para postar-me na porta. Mas Stanislau é o mais forte, devemos mantê-lo. Não podemos administrar a fazenda sem ele. No mínimo, ficamos com Philippe. Ele não tem bom senso e vai falar o que não deve se o deixarmos ir. Não, a Lina é pequena, fraca e muito bonita. Ela é apenas uma criança. Se enviarmos a Lina, nunca sobreviverá. Devemos mantê-la aqui. Mas se a mantivermos, a fazenda nunca sobreviverá. Abri a porta e meus pais sobressaltaram-se em suas cadeiras. Meu pai desviou o olhar, mas mamãe virou-se para mim e disse com impaciência: "Volte para a cama." "Do que vocês estão falando?" perguntei. "De nada, não é da sua conta." A esperança floresceu em meu peito. Foi uma sensação tão atraente que tive que pressionar um pouco mais forte, embora soubesse que talvez gritariam comigo. "Vocês encontraram um meio de ficarmos? Volte para a cama." Mamãe repetiu, e como eu esperava, seu tom não deixou espaço para discussão. Não consegui dormir depois disso. E mais tarde, quando ouvi meus pais puxarem o sofá que lhes servia de cama, esperei um pouco até que caíssem em silêncio. Então passei furtivamente e fui até o minúsculo quarto dos meninos, na outra extremidade da casa. Meus irmãos estavam bem acordados, deitados em direções opostas no sofá que compartilhavam. Quando entrei na sala, Philip sentou-se e abriu os braços para mim. "O que está acontecendo? Podemos ficar, afinal?" Ele se afastou de mim para me olhar, incrédulo. "Você não leu o aviso?"
Eu li a maior parte. Menti e ele suspirou de modo profundo. Um de nós receberá autorização para ficar aqui e ajudá-los a administrar a fazenda. A mamãe e o papai têm de escolher, disse baixinho. Ele afastou meus cabelos do rosto e acrescentou: mas pedir-lhes que escolham entre seus filhos é uma crueldade que não vamos tolerar. Stane e eu iremos. Você terá que trabalhar muito, Alina. E você é preguiçosa, então não será fácil. Mas é mais seguro para você ficar aqui. Mas vou me casar com Thomas em breve e depois me mudarei para Varsóvia, respondi com teimosia. Alina, Stanislau sussurrou impaciente. Não há mais universidade em Varsóvia. Ouvi dizer que todos os professores foram presos ou executados e a maioria dos alunos ingressou na Wehrmacht. Thomas está na prisão ou trabalhando com aqueles monstros, mas não importa qual das duas opções, você não vai se mudar. Fiquei indignada com a ideia de que Thomas algum dia se aliaria às tropas nazistas. Como você ousa? Calma, Lina, disse Philip cansado. Ninguém sabe onde Thomas está. Não tenho certeza. Não fique chateada. Olhou para mim e acrescentou com calma. Mas se você ficar aqui, ele terá uma chance de encontrá-la, se conseguir sair da cidade para voltar para casa. Eu havia pensado a mesma coisa. Por apenas um momento agarrei-me aflita à ideia. Mas depois me lembrei qual era a compensação. Tentei imaginar minha vida sem os gêmeos, porém, o mero pensamento me enchia de solidão. Mas não quero que vocês vão embora, sussurrei em lágrimas e Stanislau suspirou. Então, Alina, em vez disso, você irá para a fazenda de trabalho por nós? A quilômetros de distância de mamãe e papai, sozinha? No fim, os meninos não se intimidaram. Quando chegou o dia da partida, mamãe, papai e eu os levamos até Tcherbínia, para a estação de trem. Mateus, Truda e Emília nos encontraram lá. E quando Emília me viu, pulou para o meu lado e sorriu com tristeza. É como quando dissemos adeus a Thomas, ela sussurrou. Balancei a cabeça, mas estava distraída, absorvendo a cena chocante diante de mim. Era um dia nublado, assim como na partida de Thomas, e estávamos na estação de trem, outra vez. Mas Emília estava muito enganada, porque eu, de imediato, percebi que aquele momento era algo totalmente novo. Desta vez ninguém estava esperando na plataforma para enviar seus entes queridos para uma aventura emocionante. Nenhuma dessas crianças deixava Tcherbínia para aprender ou explorar. Elas estavam sendo roubadas de nós. Para os invasores, não passavam de um recurso a ser explorado. Mas aqueles de nós que ficavam sabiam que uma parte da alma do nosso distrito estava sendo arrancada. Até mesmo Nadia Novak, que já havia perdido o marido nos bombardeios, e depois teve sua preciosa Paulina levada para a germanização, subiu naquela plataforma e lamentou-se alto, ao se despedir de seus 3 filhos adolescentes mais velhos. Nádia juntou-se a um mar de outras mães, que soluçavam com igual tristeza e terror, e uma multidão de pais que pigarreavam compulsivamente e esfregavam ansiosos os olhos para escolher qualquer sinal de umidade. Os jovens permaneceram firmes, em sua maioria. Alguns dos mais novos choraram, mas não foi a emoção desenfreada que vimos em suas mães. Eram lágrimas de choque e incredulidade. Tive a sensação de que mesmo depois de o trem chegar às fazendas,
aqueles rapazes demorariam semanas para aceitar a realidade de sua situação. E teria sido eu, não fosse pelos meus irmãos. Fiquei aliviada desde que foi tomada a decisão de que eu ficaria, mas, ao enfrentar as consequências de minha fácil aceitação da nobreza de meu irmão, fui inundada por uma onda de tristeza que ameaçou me derrubar de joelhos. Emília puxou minha mão de repente, e eu a olhei para descobrir que estava me encarando com atenção. Você acha que Thomas ainda está vivo? Perguntou. Pisquei, perplexa, surpresa com a pergunta e com o tom resignado com que ela a fez. Eu me sacudi mentalmente e me forcei a me concentrar, porque havia algo de errado com aquele modo adulto e pessimista vindo da doce e pequena Emília. Baguncei seus cabelos e disse com firmeza: Claro que está, ele está vivo, bem, e está fazendo tudo o que pode para voltar para nós. Como você pode ter tanta certeza? Ele me prometeu, boba, e Thomas nunca mentiria para mim. Seu penetrante e verde olhar não vacilou, e precisei de todas as minhas forças para não ser eu a desviar a vista. Eu não poderia fazê-lo, porque temia que, se assim não fosse, ela veria através de mim. Eu tinha tanta certeza disso? De jeito nenhum. Mas apesar de todo o desespero em nossas vidas naquele dia, queria poupar Emília do pequeno trauma de duvidar de seu amado irmão mais velho. De repente, ela fez que sim com a cabeça de modo abrupto e voltou a olhar para a multidão reunida ao nosso redor. Cedo demais, chegaram os avisos de que era hora de os jovens se dirigirem ao trem. Philip deu um passo em minha direção e me envolveu em um abraço de urso. Cuide de mamãe e papai, Alina. Trabalhe duro. Eu gostaria que pudesse ficar, sussurrei. Minha culpa era tão palpável naquele momento que não conseguia nem olhar nos olhos dele. Eu não poderia ficar, não quando a alternativa era você ir. Disse com gentileza. Então, beijou minha testa e soprou contra o meu cabelo. Seja corajosa, irmãzinha. Você é muito mais do que imagina. Stânia aproximou-se de mim, enquanto as lágrimas enchiam meus olhos. Ele beijou minha bochecha também, mas ficou em silêncio, mesmo enquanto abraçava os nossos pais. Meu pai estava paralisado, seus músculos travados, os dentes cerrados. Mamãe chorava em silêncio. Truda agarrava o braço de Mateus com tanta força que seus dedos estavam brancos, mas sua expressão era solene. Os meninos acenaram com a cabeça ao mesmo tempo e se afastaram para entrar na fila para subir no trem. Eles mantiveram o queixo erguido e conseguiram sorrir e acenar de volta para nós, um pouco antes de desaparecerem de vista. Fiquei impressionada com sua coragem e perplexa, que mesmo aquele momento não parecia incomodá-los nem um pouco. Claro, devem ter ficado apavorados. Eram apenas meninos. E todas as coisas que me assustaram naquele arranjo de trabalho forçado devem ter sido igualmente esmagadoras para eles também. Nenhum dos dois falava muito alemão. Nenhum dos dois havia morado fora de casa antes. Eu sabia que o próprio ato de esconder seu medo era um sacrifício, assim como a decisão de ir no meu lugar. Eles eram boas pessoas, as melhores pessoas. Ainda penso nos meus irmãos mais velhos. Às vezes, pergunto-me se teria feito algo diferente naquele dia. Se ao menos soubesse que dentro de 1 ano ambos estariam mortos.
e que aqueles momentos de silêncio na estação de trem seria a última vez que os veria.